Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e hoje vamos dar continuidade à nossa programação, né, da semana, trazendo aqui debates importantes frente a essa conjuntura tão complicada que nós estamos vivendo. E aí, o dia de hoje nós vamos tratar de um assunto, né, que, né, o canal vem, né, falando há muito tempo, que é o direito à moradia, né, e a defesa das ocupações, né, de moradia, direito da pessoa ter uma casa, algo que deveria ser um consenso, mas frente a esse sistema que nós vivemos, não é. Então, a gente aqui hoje vai falar um pouco, né, da experiência da ocupação Esperança, né, para tentar, né, enriquecer esse debate. Então, minha convidada de hoje é a Maura. Maura, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, me apresentar, né? Me chamo Maura, eu sou moradora da ocupação Esperança, aqui em Osasco. A gente já está nessa ocupação há 8 anos e meio, a gente, mês de agosto, faz 9 anos de ocupação. E também sou militante do movimento social chamado Movimento Luta Popular, que é um movimento que organiza os trabalhadores e trabalhadoras a partir do território onde a gente vive. E a ocupação Esperança foi, de fato, a primeira ocupação organizada pelo movimento. Hoje tem várias outras, mas aqui foi a primeira ocupação organizada pelo Luta Popular. Maravilha, então, Maura. Primeiramente, conta como surgiu a ocupação. Então, a ocupação Esperança surgiu através da necessidade mesmo de moradia das pessoas, né? Aluguel muito caro, desemprego, as famílias tinham que optar entre pagar aluguel ou fazer a feira do mês para garantir o alimento básico. E, na verdade, a ocupação Esperança, antes de acontecer a ocupação Esperança, houve uma outra ocupação aqui no bairro vizinho, onde a gente entrou no dia e saiu no outro, e a gente se organizou e o movimento viu a possibilidade de a gente entrar nesse terreno que a gente está hoje, né? Então, no dia 23 de agosto de 2013, a gente foi organizada as famílias para estar ocupando esse espaço e começou daí, né? A gente ocupou o espaço, na primeira noite tinha algumas famílias, já no segundo dia já tinha, primeira semana já tinha mais de 1.000 famílias aqui na Ocupação Esperança. E desde então a gente está nessa briga, né? Nessa luta cotidiana pela nossa moradia. Maravilha, então, Maura. E quais foram as dificuldades para estabelecer a ocupação e como que o Estado, né, lidou com a ação de vocês? Então, quando a gente ocupou, no dia seguinte, né, a gente já recebeu a visita, né, que é a primeira visita que a gente recebe, né, que é da Guarda Civil, da Polícia. E como aqui é um terreno particular, não é um terreno da prefeitura, então os advogados do movimento já estavam tudo aqui acionado, que eles não poderiam tirar a gente sem que o dono entrasse com uma ação de reintegração, né? Então, desde então, a gente vem lutando, já teve várias, depois uma empresa aqui, né, que era a dona daqui, Jaqueline Cosméticos, teve o dono do terreno que já entrou com a ação, a gente já teve várias reintegrações que a gente, graças a Deus, com muita luta, com muito esforço, conseguimos quebrar essas reintegrações. A gente, como eu falei no início, a gente já está aqui há quase 9 anos, 8 anos e meio, mas não tem nada ganho ainda. A gente não tem o título da terra, a gente não tem a gente tem a posse porque a gente está morando. Então, a única posse que a gente tem é que a gente está morando, mas a nossa luta é para regularizar a nossa situação, é para que a gente permaneça na área, que a gente possa morar com dignidade. Como a gente sempre fala, a gente não quer nada de graça de ninguém, a gente quer pagar pela nossa casa, mas a gente quer pagar de uma forma que a gente consiga pagar, que a gente tem um lema, né, no movimento, que quando morar é um privilégio, ocupar é o nosso direito. Então, a gente ocupa as terras
A gente não ocupa uma terra porque a gente acha bonitinho brincar de cabana, acha bonitinho morar debaixo da lona, ficar sem água, sem energia. A gente ocupa por uma necessidade de morar mesmo, né? Como eu te falei, essa ocupação ela foi organizada pelo movimento. Qual é a diferença? Que a gente se organiza para abrir ruas, a gente se organiza para colocar água. Hoje, aqui na Ocupação Esperança, a gente tem um bairro onde a gente tem esgoto, a gente tem água, a gente tem energia, mas tudo que a gente tem até hoje aqui foi conseguido através da nossa força, da nossa luta e da nossa auto-organização, a organização do povo, que a prefeitura nunca fez nada pela gente aqui na comunidade. O prefeito já veio umas 2 vezes, já garantiu que ia asfaltar a rua aqui embaixo, que ia fazer isso e aquilo, mas até hoje, tudo que a gente conseguiu foi na marra mesmo. De fato, ele nunca fez nada. A gente já fez várias manifestações, já fomos na caminhada para a prefeitura, na caminhada na Câmara, já trancamos a Anhanguera, já fizemos a nossa luta, mas os governantes por nós mesmos, aqui é nós por nós. Ô, louco, 8 anos, 9 anos, quase 9 anos, né, sem, com uma situação, né, digamos assim, indefinida, né, e eu queria te perguntar sobre isso, na sua avaliação, por que isso está acontecendo, né? Né, qual que é o interesse em não resolver, né, a vida de vocês? Então, a gente entrou aqui no dia 23 de agosto de 2013. Até o ano de 2016, a prefeitura de Osasco, que até então era o prefeito Lapas, fingia que a gente não existia. Em 2016, o então prefeito Lapas deu um decreto aqui na área, tornando uma área de interesse social, que aqui é um setor industrial, uma área industrial, tornando uma área de interesse social por moradia. É um decreto que eles dão, né? E isso foi em setembro, se eu não me engano, foi numa sexta-feira que o prefeito veio aqui, foi no sábado, não sei que ele veio um final de semana. No começo da semana seguinte, houve um grande incêndio aqui na comunidade, onde, se vocês procurarem no Google, no YouTube, vocês vão ver que foi um incêndio de grande proporção, onde queimou mais da metade da Ocupação Esperança. Foram queimados mais de 200 barracos. Graças a Deus, a gente não teve nenhum óbito de seres humanos, teve muito de animais de estimação, mas de seres humanos, graças a Deus, não teve. A metade da ocupação ficou nas cinzas, famílias perderam tudo, 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 tudo mesmo, desde documento, tudo, só conseguiu sair com a roupa do corpo. E a gente fala que a gente renasceu da cinza, né? A gente não arredou o pé daqui, os barracos ficaram em pé, a gente abrigou os companheiros que perderam. Aí quando aconteceu o incêndio, a prefeitura apareceu, né? Apareceu, trouxe algumas doações, a gente recebeu várias doações de outros companheiros. A prefeitura montou tenda, limpou o espaço onde havia queimado. E desde então a gente está nessa briga com a prefeitura. A gente já teve várias reuniões da comissão aqui da Comunidade Esperança, junto com Luta Popular, que está negociando com a prefeitura, e o dono do terreno novamente entrou com uma reintegração contra a gente. Teve uma época que a prefeitura queria negociar e o proprietário do terreno não queria negociar, e a gente está nesse impasse. Ano passado, a gente fez, no mês de agosto, se não me engano, a gente fez uma nova caminhada até a prefeitura para cobrar do prefeito a promessa que ele nos fez de regularizar a nossa situação. E quem nos atendeu foi o secretário na prefeitura, junto com a comissão lá na prefeitura, ficou de agendar uma nova reunião juntamente com o prefeito, e a gente está no aguardo dessa reunião. Até agora não rolou nada ainda. Certo. Sobre esse incêndio, né? Você poderia contar mais sobre o que aconteceu? Porque aí, se eu estiver falando uma besteira aqui, você, por favor, me corrija. Eu lembro que aconteceu um incêndio acho que numa ocupação, de moradia algum tempo atrás, e que foi contestado que foi um incêndio criminoso, né? O que aconteceu? A gente está falando do mesmo caso ou não? Então, deixa eu falar para você. O incêndio aconteceu no dia 13 de setembro de 2016. Eu lembro como se fosse hoje. No finalzinho da tarde, eram umas 4h30. Há rumores que começou na casa de um morador, que
parece que um botijão começou a pegar fogo e se alastrou. No dia estava muito quente, estava muito seco, mês de setembro, né? Estava ventando bastante. Mas, na real, até hoje, a gente, de fato, não sabe realmente como o incêndio aconteceu. Então, na época, havia rumores que tinha sido um incêndio criminoso, mas a gente nunca conseguiu provar e ficou só nos rumores mesmo. Até hoje, a gente, de fato, não sabe realmente o que aconteceu. O que aconteceu foi que o incêndio se alastrou muito rápido, muita gente estava trabalhando, né, meio de semana, se eu não me engano, foi um dia de terça, e as casas, muitos barracos fechados, esses barracos não conseguiam tirar nada, tinha idosos, crianças, então, quando o fogo começou a se alastrar muito rápido, a gente da comunidade, a nossa preocupação era esvaziar os barracos, tirar as crianças, as famílias, e tentando tirar os botijões por causa das explosões, né, que era muita explosão. Então, a gente imediatamente ligou para os bombeiros, demoraram acho que meia hora, 40 minutos para poder chegar. Quando chegou, não tinha mais como salvar muita coisa. E foi muito triste, assim, quando eu relembro hoje, na época o meu filho era bem pequeno ainda, né? Hoje ele já tem 11 anos. E até hoje, quando ele vê a bituca de cigarro assim, ele fala, nossa, mãe, cuidado, não deixa aí não, para não pegar fogo de novo na nossa cidade, porque foi bem triste você ver o desespero das famílias sem conseguir tirar nada de dentro do seu barraco e vendo tudo se desmanchar em cinza. Então, até hoje, na verdade, a gente não sabe realmente qual foi o motivo do incêndio, a gente só sabe que houve o incêndio. E houve alguma e está tendo alguma investigação ainda sobre isso? E a que pé que está essa investigação? Eu acho que, na verdade, nunca nem houve uma investigação, né? Houve um incêndio, queimou a metade da ocupação, quem conseguiu ficar com seus barracos de pé abraçou os companheiros que perderam tudo até se restabelecer, mas investigação, de fato, eu acho que nem houve, né? Até hoje, a gente está sem saber o que realmente aconteceu. E tomando todas as precauções para que não haja mais, né? Todos os cuidados que a gente pode tomar, a gente tenta tomar. Sim. E demorou muito aí para as pessoas, né, naquela época, se restabelecer nas suas moradias. Como que foi esse processo? Então, na verdade, quando aconteceu o incêndio, os bombeiros chegaram, eles conseguiram controlar o fogo lá pela madrugada. Aí isso começou à tarde, viu, o incêndio. Então, eles passaram a noite inteira aqui, a polícia fez uma barreira na entrada da comunidade, onde os moradores que estavam trabalhando no dia, a polícia não deixou entrar para tentar salvar alguma coisa de dentro dos seus barracos, que estavam fechados. A gente tem o nosso advogado do movimento, o Avanilson, chegou para entrar, para ajudar a gente, né, para orientar. A polícia também barrou, não queria deixar ele entrar, bateu, quebrou a costela dele, ainda levou ele ainda para ser preso. A gente tem tudo isso registrado. Qualquer um pode entrar no YouTube, no Google, dar uma pesquisada que vai ver os vídeos. Então, assim, as pessoas que perderam tudo, eles queriam que a gente desocupasse a área para a prefeitura vir fazer uma limpeza, a gente bateu o pé, a gente não ia arredar o pé daqui, a gente permaneceu na área. Muitas mães não puderam ficar dentro dos barracos, que ficaram de pé por causa da fumaça, que era muito forte, né? Queimou muito material, plástico, essas coisas, então a fumaça era muito forte. A gente dormiu sentado lá de fora com as crianças no colo. Como eu te falei, cada morador abraçou um vizinho, um amigo que morava na comunidade que perdeu tudo. Montaram tendas, barracas, né, para essas pessoas ir dormindo. E a gente montou cozinhas comunitárias, como a gente já tinha montado no início da ocupação, né? E as pessoas faziam suas refeições. A gente recebeu muitas doações de colchão, de roupa, de alimentos, de água. E, aos poucos, as pessoas foram refazendo suas casas, né? O espaço onde pegou fogo, como a prefeitura já tinha limpo o espaço, passou as máquinas, ficou só o espaço já limpo, a gente se reorganizou
montamos as quadras e loteamos, fizemos os lotes todos iguais, né? Que aqui a gente tem uns lotes de 50 metros quadrados, que é 5 por 10, onde as famílias foram fazendo aos poucos seus barracos e estamos até hoje aqui na comunidade. Certo. E, ô Maura, como que foi aí para a comunidade passar essa época, né, que ainda estamos, né, de pandemia? Olha, eu vou te falar, as coisas que já não eram fáceis, que a gente tem uma luta grande aqui desde o começo, não só aqui, mas em todas as ocupações e os bairros que a gente atua, ficaram bem piores com a chegada da pandemia. Porque a maioria das pessoas perderam seus trabalhos que tinham, que a maioria trabalhava com bico, fazia trabalhos informais, fechou tudo, e as pessoas também que trabalhavam registradas, a maioria perderam seu emprego, ou o salário diminuiu para poder conseguir ficar empregada ainda. No começo veio o auxílio emergencial, né, que era pouco, mas ajudava bastante, não era o suficiente, mas ajudava. No ano seguinte, esse auxílio diminuiu, e as pessoas que já recebiam pouco, foi cortado pela metade de auxílio, e foi cortado também as pessoas que recebiam. A maioria que recebia o auxílio foram cortadas, ficaram sem o auxílio. Mas a gente teve muita ajuda dos movimentos sociais, né? O pessoal ajudava muito com doação de cesta básica. A gente mesmo, do Luta Popular, fizemos várias campanhas para arrecadar alimentos, material de higiene pessoal, né? A gente fez campanha da roça para a cidade, onde a gente conseguiu trazer alimentos da roça, né? Para as ocupações e para os bairros que a gente atua aqui em São Paulo. Então, teve muita ajuda dos movimentos sociais, porque do governo mesmo aqui na Ocupação Esperança, eu te falo que a ajuda aqui foi zero, não teve ajuda nenhuma. Nós por nós, um ajudando o outro, cestas básicas que chegam de doações, de pessoas de bom coração que faz campanha e arrecada alimentos e manda, que aqui na ocupação a gente tem um barracão, né, que é o barracão da associação que a gente fala, que é o barracão da comunidade, onde a gente recebe as doações, a gente organiza, a gente entrega para as famílias. Geralmente, quando chegavam essas doações, a gente é uma ocupação que tem mais de 500 famílias, então, geralmente, quando chegava, não davam para todos. A gente tinha que fazer um levantamento, ver quem que tinha criança pequena, quem que estava desempregado, onde que tinha mães solos, para a gente estar distribuindo essas doações desses alimentos. Certo. E você falou, né, que da relação, né, com os outros movimentos sociais, qual que é a relação aí da ocupação com outros movimentos, sindicatos, outras ocupações de moradia que existem aí em São Paulo? Então, o Luta Popular, ele é filiado à CSP com Lutas. Então, ele é um movimento que organiza ocupações, como eu te falei, a ocupação foi a Esperança foi a primeira ocupação de fato do Luta Popular, mas além da ocupação Esperança, a gente também atua na ocupação do Jardim da União, que fica em Grajaú, na Zona Sul, a gente tem a ocupação dos Queixadas, em Cajamar, onde já estamos há 2 anos e meio também na mesma luta pela moradia. A gente fala luta pela moradia, mas a nossa luta não é só moradia, né? A nossa luta é moradia, sim, que é o princípio, mas a gente luta por educação, por saúde, por uma boa escola para os nossos filhos, contra o racismo, contra o machismo, contra qualquer tipo de preconceito. E tem alguns movimentos também que atuam junto com a gente tem o pessoal... Ai, Jesus, me fugiu a mente. Mas tem vários movimentos que a gente se une, se organiza e vai atuando não só nas ocupações, mas nas quebradas, nos bairros, principalmente nos bairros onde a quebrada é mais feia, viu? Onde aí o pessoal é mais lascado, mais fudido, igual a gente mesmo. Certo. Agora, Maura, saindo um pouco aí dessa questão da ocupação, né, de moradia e indo falar um pouco mais aí de política nacional, né, nós estamos aí, né, existe um debate, acho que dentro da esquerda, né, se pode dizer assim, né, de uma possível aliança entre Lula e Geraldo Alckmin,
Como que vocês aí da ocupação Esperança vê essa aliança, né? Porque o Alckmin é um cara, né, principalmente para as ocupações, bastante indigesto, né? Vídeo que aconteceu no Pinheirinhos, aqui em São José dos Campos. É para lascar de vez com a gente, né? Porque eu costumo dizer que o povo votou o povo elegeu, entre aspas, o Bolsonaro, porque estava cansado da roubalheira do PT, porque estava cansado da política dos governantes que vinham atuando, acharam que Bolsonaro seria a solução para o Brasil, né? Eu até brinco que teve uma época que o Tiririca, quando estava fazendo campanha, se eu não me engano, para deputado, ele tinha um logo, né? Pior do que está no FIC, a gente viu que ficou bem pior do que estava. Hoje eu acho que talvez o PT volte para o governo, da mesma forma que o povo elegeu o Bolsonaro, que estava cansado da roubalheira do PT, agora o PT vai voltar para o governo, que o povo está cansado da asneira do Bolsonaro, né? E agora o Bolsonaro se unindo com o Alckmin só mostra Lula. que vai piorar mais a situação para a gente, porque na época do que o Pinheirinho foi despejado daquela forma violenta, e do jeito que foi despejado, quem estava no governo era o Geraldo Alckmin, né? Uhum, sim. E, ô, Maura, tá na escuta aí? É, conforme vocês podem ver, tem uma congelada aí na imagem, né? Mas já retornamos aqui. Maura, tá Oi, escu- não tá está escu- meu. não, é que tem uma congelada na imagem, mas estamos aqui de volta. Ô Maura, né? Eu estava conversando aí com a Vanessa Mendonça, que foi inclusive que passou o seu contato para você. E ela passou uma informação aí na entrevista dela que é bastante preocupante, né? Que é a possibilidade de acontecer vários despejos aí ao redor do país no dia 31 de março, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e como que vocês aí da Ocupação Esperança estão se preparando, né, para enfrentar esse problema. É um problema que atinge várias ocupações, né? Inclusive, Cajamar era para ter sido em dezembro, no início de dezembro, era para ter acontecido o despejo, mas por causa da nova lei, né, por causa da pandemia, foi congelado para agora, para o final de março. E a ocupação Esperança, como eu te falei, ela está numa luta grande, mas ainda a gente não está com uma ordem de despejo. Ainda, e nem vamos ter, se Deus quiser. Mas é preocupante, sim, porque a gente tem várias ocupações, vários companheiros, vários parceiros que estão nessa luta aí, né? Nessa dificuldade. E o que a gente faz é se organizar. A Ocupação Esperança mesmo já foi em vários atos da ocupação dos queixadas em Cajamar. A gente já foi na Câmara lá, a gente já foi na Prefeitura, a gente já foi no fórum lá, se organizando e se juntando, porque a nossa luta. Uma vez tem uma travada aqui. Já a Maura retorna. Problemas de entrevista. Oi, pode continuar que você falou que tem uma travada, Maura. Tá, travou aonde? Eu falo demais, gente. Não, travou. Mas aqui é justamente para isso, para você falar demais. Travou na parte que você está falando, né, que vocês foram, né, na Câmara junto com a ocupação dos queixadas. Isso, porque assim, quando a gente está com uma ocupação, com nossos companheiros, com uma ordem de despejo iminente, a gente se junta e vira uma ocupação só. Algumas vezes o pessoal de Cajamar já veio nos ajudar aqui no Esperança, como ano passado que a gente foi na Prefeitura e na Câmara. E outras vezes a gente se organiza e vamos em um ônibus ou em uma van, junta com o pessoal de lá, a gente se organiza e vai ajudar, porque como eu falei para você, nada vem fácil. Tudo que a gente tem, conquista, é na luta e no multi, na garra, né?
Ô, Maura, é uma coisa que, né, que eu costumo perguntar entrevistas com gente ligada a ocupações, né, é essa relação aí do combate ao machismo, do combate ao racismo, à homofobia. Como que funciona aí na Ocupação Esperança, né, essa questão? Quando tem, por exemplo, um caso de agressão a uma companheira, né, o que que vocês costumam fazer? Como que funciona isso dentro da É, Ocupação Esperança? aqui na Ocupação Esperança, bem no início, quando nós começamos, nós deixamos bem claro que nós somos uma ocupação onde não toleramos o machismo, não toleramos o racismo, nem qualquer uma forma de preconceito. Teve alguns casos aqui no início, onde os companheiros, como é que eu falo, espancavam suas companheiras, eram agressivos. Teve uns 2, 3 casos onde nós nos juntamos, nós mulheres, botamos o cara para correr, né, da ocupação e abraçamos a companheira, falando: você não está só, você não precisa passar por isso. Aqui na comunidade a gente tem um grupo criado, que são as Mulheres da Esperança, onde nós temos um lema: mexeu com uma, mexeu com todas. Então, a gente foi formado no início da ocupação, existe até hoje. A gente criou também um grupo de WhatsApp para a gente estar conversando uma com a outra quando acontece alguma coisa com uma companheira, onde ela tem espaço para relatar, para falar, se ela quer ajuda, como que a gente vai ajudar essa companheira. E ano passado, por causa da pandemia, a gente se reunia uma vez por semana. Então, por causa da pandemia, a gente começou a não se reunir mais, por causa do isolamento mesmo social, mas o grupo do WhatsApp continuou formado e esse ano a gente está querendo retornar nossas reuniões, nem que seja uma vez a cada mês, no final do mês, para a gente estar debatendo sobre a violência dentro de casa, sobre o machismo, sobre o preconceito, que a gente tem muito LGBT aqui dentro da nossa comunidade também, então a gente não aceita esse tipo de preconceito, e a gente sempre deixou isso muito bem claro aqui na nossa comunidade. Ô, Mauro, uma coisa que a gente precisa perguntar aqui também, né, a respeito do ensino remoto, né, da criançada, que, né, quase 2 anos de pandemia, né, as crianças passaram uma boa parte, em ensino remoto. E a gente sabe que tem uma desigualdade, né, quem tem acesso e quem não tem acesso. Como que foi lidar com essa questão aí nas ocupações, na Ocupação Esperança? Então, a gente, como você falou, foi quase 2 anos, né, de ensino remoto. Então, tem a escola aqui, né, que meu filho também estudava nela, que é a Maria José, a escola que fica no bairro vizinho, onde os professores mandavam as apostilhas para as crianças. Aí a professora criava um grupo de WhatsApp para as crianças entrarem na aula. E as crianças que não, nem todo mundo tem internet, você sabe, né? Que já é difícil conseguir alimento para você manter sua família. E nem toda a família tem condições de pagar a internet. E a prefeitura aqui de Osasco, ela não teve algumas prefeituras que falaram que deram tablet, internet, mas aqui em Osasco não aconteceu isso. Então, as crianças tinham que se virar da maneira que os pais tinham que se virar da maneira que achava que podia, né? Que era botar no ligar no canal da cultura, ficar assistindo aquela aula lá, onde o professor ensinava alguma coisa, mas, de fato, muitas crianças não entendiam nada, que já é difícil uma aula presencial, aí uma aula remota, então, prejudicou bastante crianças aqui da comunidade. Teve crianças que a mãe pediu para repetir de ano, porque a criança não tinha condições alguma de passar de série sem ter aprendido nada, né? E a escola não passou, simplesmente eles passam, eles querem que a criança passe, se aprendeu ou não aprendeu. Então, foi bem difícil, que nem todo mundo tem condições de ter um celular, de ter um computador, de ter um tablet para dar para o seu filho ficar estudando. Maravilha. E o que que você acredita que precisaria fazer para reverter essa situação, né, tão complicada e relacionada à educação das crianças da ocupação?
Então, é bem complicado falar sobre isso, né? Que como a gente tem o nosso espaço aqui na comunidade, se a prefeitura realmente quisesse, colocava a internet, não sei, num ponto específico para as crianças pegar, ter acesso às aulas, ter acesso aos vídeos que eram passados no YouTube, que eram passados pelos professores. Esse ano, as aulas vão voltar a ser presencial 100%, né? Então, eu acho que, como uma moradora aqui falou, que as crianças que não conseguiram acompanhar as aulas desses últimos 2 anos, que eles não deveriam ter passado de série, ou passar de série de uma para outra, mas que tivesse um reforço na própria escola, né? Para tá passando para as crianças o que elas perderam ano passado. Sim. Ô, Maura, como que você está vendo aí, né, as ações aí do governo federal, né? E como que você vê a relação do governo com a questão da moradia? Pode meter o pau. Antigamente, é o que o povo fala, né? Pode meter o pau. Antigamente já era ruim, hoje está bem pior, não existe programa habitacional nenhum para quem está precisando de moradia. O programa habitacional que está tendo para quem está precisando de moradia é o que nós faz, ocupar a terra que está vazia e está sem interesse social algum. A gente dá a função social, que é a moradia, né? Que devia ser, que a gente não precisaria estar ocupando terra de ninguém, que o governo deveria, né? Como é que eu falo? Criar programas de moradia, que o povo pobre, lascado, trabalhador, igual a gente, conseguisse pagar e ter uma casa para morar com dignidade, que não precisasse sofrer desse jeito. Que a gente está aqui 9 anos, mas a gente está sofrendo para caralho. A gente já quantas vezes já não veio a lama e levou nosso barraco, morando debaixo de lona, no sol quente, todo mundo fazendo sua necessidade de um buraco só. Em começo de ocupação é isso, você ocupa, faz um banheiro comunitário lá, faz uma cozinha comunitária, onde todo mundo faz suas refeições, faz seu barraquinho de lona lá, e depois você vai se estruturando e melhorando, mas no começo é bem difícil. No começo, a gente é um ajudando o outro, um traz um arroz, o outro traz uma salsicha, o outro traz um ovo, a gente vai se organizando, vai fazendo as comidas nas cozinhas comunitárias, tem uns mutirão de limpeza que a gente se organiza para limpar as ruas, não deixar as coisas sujas, o mutirão das mulheres, de homens, para ficar fazendo o almoço, outro mutirão para fazer a janta, e se organizando, coisas que, de fato, seria para o governo estar fazendo e não faz, né? Então, a gente tem que correr atrás e se organizar para ver se a gente consegue, mas programa de moradia do governo, nenhum. Então, dá para dizer que Nenhum. vocês fazem mais do que o governo faz hoje? Sim, sim. Aqui mesmo na Ocupação Esperança, a gente criou um bairro sem dinheiro algum, só com a nossa cara, coragem e inchada na mão, porque a gente construiu um bairro, como te falei. A gente se organiza, a gente tem um grupo aqui da comunidade, onde estão todos os moradores, quando tem que arrumar uma viela, quando tem que arrumar uma lixeira, quando tem que fazer alguma coisa, a gente joga no grupo. Agora, esse final de semana mesmo, a gente vai se organizar para cimentar a entrada da comunidade, que passou a máquina para rebaixar, e por causa da chuva, a gente está com muita lama. Então, a gente chama os moradores, faz um mutirão, organiza. Aí a gente fala, um movimento lascado, sem nada, só com a coragem de chamar o povo. A gente organiza o povo, a gente conseguiu organizar um bairro, não só aqui onde a gente mora, mas em outros lugares que a gente atua. Se a gente tivesse o poder na mão, a gente organizava cidades, país, porque eu não sei se você já conhece a história da Ocupação Esperança, mas hoje 70%, 80% aqui da comunidade já está feito de alvenaria, né? São pouquíssimos barracos. Então, a gente abriu rua, a gente abriu vielas, a gente deixou o espaço da creche, a gente deixou o espaço da quadra, a gente deixou o espaço da área verde. A gente tem todo um projeto aqui na comunidade. Sim, e qual que é a relação aí de vocês com a comunidade ao redor da Ocupação Esperança?
Então, no princípio, a gente era vista com maus olhos, né? Mas depois o povo foi conhecendo a nossa luta, conhecendo como que a gente atuava. E agora a gente somos parceiras, a gente já fez ato junto para não fechar o postinho aqui da comunidade, que é no bairro vizinho, que iria fechar, a gente fez atos, eles vieram aqui. A gente já fez parceria no Colégio das Crianças, estuda aqui do lado também, que teve problema no colégio. Então, quando vem doação aqui para a comunidade, sempre que a gente consegue, a gente ajuda o bairro vizinho também. E a gente tem 3 bairros, assim, bem colados da ocupação, né? Que é o Três Montanhas, Vila Simões e o Santa Fé. Então, são 3 bairros vizinhos, onde hoje a gente tem uma boa convivência, eu digo. Sim, você disse aí, né, no começo da entrevista, eu queria que você, né, falasse mais, né, que existe todo um estigma aí, né, a respeito das ocupações, falando que, né, que o pessoal que ocupa, né, tá a fim de algazarra, tá a fim de, né, se aventurar, né, ficar em barraco com lona. Eu queria que você rebatesse esse argumento. Eu queria que você falasse, né, a serviço do que tá esse tipo de argumento está. Eu não entendi direito a pergunta, travou aqui. Tá, reformulando. Né, você falou aí no começo aí da entrevista que a ocupação não é um monte de pessoas querendo se aventurar, né, querendo ficar debaixo de barraco, debaixo de lona. Eu queria que você respondesse esse tipo de pessoas que usam esses argumentos contra as ocupações e a serviço do que está esses argumentos. Tá, muita gente que não conhece a nossa luta, quando a gente faz um ato para ir na prefeitura, faz um ato mesmo para ir na Anhanguera, qualquer outro lugar que a gente faça um ato, que o povo vê que é por moradia, até mesmo na internet, chama a gente de bom trabalhar, bom de vagabundo, fica ocupando terra dos outros, e a gente sempre explica, né, que quando um pai, uma mãe de família se submete a ocupar, a entrar numa ocupação, levar seus filhos para um lugar insalubre, né, onde não tem um banheiro, não tem uma água para tomar banho, ficar morando de bar de lona, não é que ele é vagabundo, não é que ele quer fazer isso, é porque a necessidade do momento levou ele a fazer isso. Por isso que eu falei para ti que quando a gente ocupa uma terra, a gente não vai ocupar para brincar de cabana. E a gente já falou isso em vários outros lugares e é a resposta que a gente dá para o povo, que a gente não vai para fazer bonitinho, porque quer aparecer na TV, quer aparecer na internet. Não, a gente vai para lutar por aquilo que é nosso de direito e que o Estado nos nega. A gente vai para lutar para tentar ter uma moradia digna, que no futuro a gente possa ter os nossos filhos uma casa que eles possam chamar minha casa, meu lar. E nós não queremos nada de graça de ninguém. Aqui em Osasco a gente luta, sim, a gente luta para ter uma negociação com a prefeitura, com o dono, e que a prefeitura venha, traga um carnê, e tá aqui, vocês pagam tanto por mês. Quando vocês terminarem de pagar, a casa é de vocês, que coloquem... A gente tem água hoje, que a gente puxou, é muito precária, mas a gente tem. Mas a gente quer que a Sabesp entre e fale, olha, está aqui o relógio, a água no seu nome, você tem um comprovante de residência, que a ANEEL entre, que a gente tenha uma energia boa, de qualidade, que não fique caindo toda hora. Então, tudo que a gente quer é lutar por aquilo que é nosso. A gente sabe que é nosso de direito, mas que, infelizmente, nos é negado. Então, a gente não entra numa ocupação, a gente não invade terra de ninguém. E quando a gente entra numa terra, a gente não entra numa terra produtiva, a gente não entra numa terra que está tendo função social. Quando a gente ocupa um espaço, é que o espaço está abandonado há mais de 20, 30 anos, sem função social alguma, está abandonada a terra. Então, a gente entra naquela terra para que ela tenha uma função social. Então, eu deixo bem claro para essas pessoas que não nos julguem, porque a gente trabalha, a gente é pai, a gente é mãe de família, mas tem situações... Eu morava de aluguel, às vezes, eu tinha que escolher, ou você paga um aluguel, paga uma conta de água, deixa de energia, paga de energia, ou você vai no mercado, compra um arroz, compra um leite para o seu filho comer. Então, é muito ruim. E eu já moro aqui há quase 9 anos, não, tem mais de 8 anos que eu não pago aluguel,
Eu fico me pensando, se durante a pandemia eu tivesse pagando aluguel, a gente tinha ido para debaixo da ponte, porque meu marido perdeu o emprego, eu perdi o emprego, com 3 crianças, 3 filhos dentro de casa. Eu não sei o que seria da gente. Então, é bem difícil e é bem complicado e é muito ruim quando a gente escuta esse tipo de coisas de pessoas que não entendem a nossa luta. E, ô, Maura, como que você avalia a atuação do governo estadual a respeito da questão da moradia? Você falou ainda agora do governo em geral, né? Agora do Estadual. governo estadual agora. Eu te falo que é a mesma coisa do governo federal. Não tem programa algum, não tem. Eu não vejo você procurar. Você vai procurar o governo estadual, você vai procurar a prefeitura, o governo do município. O que eles fazem é te colocar numa fila lá, fila que dura 10, 20, 30 anos e não sai nada, né? Então, eu acho que não tem Não nada. tem, não tem muita diferença. Então, acho que está Não. certo. Tá certo aqui. Vamos fazer uma entrevista um pouquinho mais curta do que a gente costuma fazer, né? Então, estamos encerrando mais um bate-papo aí do Mesa de Debates. Quero agradecer aí a Maura, né, pela participação. Gostei bastante aí do papo e passo a bola para ela fazer as considerações finais. Oi, gente, foi um prazer esse bate-papo rapidinho aqui com vocês. Como eu falei no início da ocupação, eu moro na ocupação, não moro numa ocupação porque eu escolhi morar, mas é porque a necessidade me levou, estou aqui, moro aqui há 8 anos, não conhecia o movimento Luta Popular, conhecia aqui dentro da ocupação e hoje eu faço parte desse movimento porque eu quero levar outras famílias o direito de moradia como eu estou tendo agora, 8 anos sem pagar aluguel, e vamos que vamos, pessoal. Então, maravilha aí, mais uma vez agradecendo a Maura, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem aí na entrevista da Maura, curtam outras entrevistas, comentem em outras entrevistas, né? Além de curtir a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.